E aí, pessoal, bora lá para a gente fazer a correção agora da lista 5 de cálculo 1. Nós vamos começar com o exercício 6D. É um exercício gostoso que diz assim, ó, encontre a reta tangente da função, dada a função, ele colocou aqui, f de x igual a x ao quadrado menos x no ponto 1. Então, com isso aqui, a gente vai fazer a f de 1, vai ser 1 ao quadrado menos 1, que dá 1 menos 1, que é 0. Então, a coordenada do ponto vai ser 1 e 0. Então, esse é o x0 e esse é o y0. Fechou. Toda a equação da reta, por definição, ela é dada por y menos y0, que é igual ao coeficiente angular dessa reta, de x menos o x0. O y0 a gente tem. O x0 a gente também tem. Agora, falta encontrar o coeficiente angular. O coeficiente angular da reta, esse mzinho aqui, ele é dado pela primeira derivada da função. Então, se você quiser encontrar o coeficiente angular, né, a inclinação dessa reta, você calcula a primeira derivada da função. Então, a gente tem f de x é igual a x ao quadrado menos x. Então, a primeira derivada vai ser 2x, daí fica 1 aqui, né? Porque 2 menos 1 é 1. E aqui vai ficar só menos 1, porque aqui fica 1 vezes o menos 1 dá 1. E x elevado a 0 fica só 1 também. Então, 1 tá ali. Agora, para a gente poder encontrar nesse ponto aqui do 1, então vai ser f' de 1, a gente vai encontrar agora o valor do m. Nesse ponto aqui, vai ser 2 vezes 1 menos 1. Então, m vai ser igual a 2 menos 1, que é 1. Então, a equação da nossa reta tangente aqui vai ser y, porque y menos 0 é y, que é igual a 1, que multiplica x menos 1, e isso é x menos 1 aqui. Então, essa é a equação da reta tangente que a gente procurava. Fechou. Bora fazer agora o exercício 10. O exercício 10 é muito legal. Eu gostei desse exercício aí. O exercício 10, vou botar para trás aqui para ficar mais grossinho aqui, ó. O exercício 10 aqui, ele pede para você mostrar, olha, mostre que a função g de x igual a 2x mais 1c, x menor que 1, e a menos x mais 4c, x maior ou igual a 1, não é derivável. E ele pediu depois para você derivável, depois ele pediu para você esboce o gráfico. Então, esboce o gráfico. Aí, bora lá. A gente, para resolver isso, a gente tem que lembrar do que o teorema fala lá. De derivabilidade e continuidade. Tem um teorema muito legal que fala assim. Se f é derivável em um ponto P pertencente aos reais, então, é contínua em P. Beleza? Ou seja, a gente pode reescrever esse teorema da seguinte forma. Se f não for contínua, então ela não é derivável. A gente pode escrever isso. Para saber se ela é contínua ou não, a gente vai calcular os limites laterais. Se eles forem iguais, quer dizer que ela é contínua. Mas será que ela vai ser derivável? Então, a ida, ela é um teorema. Mas a recíproca dela, não. Por isso que a gente vai mostrar que ela não é derivável. Então, vamos primeiro calcular aí os limites laterais. Então, o limite, quando x tende a 1 pela esquerda, vai ser 2x mais 1. Isso vai ser 2 vezes 1 mais 1, que é
2 mais 1, que é 3. Agora, o limite pela direita, né, do 1. Quando x tende à direita, 1 pela direita, então, vai ser menos x mais 4, que é igual a menos 1 mais 4, que é igual a 3. Ou seja, os limites laterais, eles são iguais, então, ela é contínua. Só que ela é contínua em relação a um pico, tá certo? Então, vamos fazer aqui o gráfico para você entender aqui, ó. Vamos pegar o gráfico aqui dela. Aqui, ó. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui o x aqui. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar aqui o 4 também. E o 1 aqui, ó. O 1 é onde essa reta vai cortar o eixo y, ó, bem no 1, tá bom? E se você fizer isso aqui igual a 0, essa função igual a 0, você vai achar menos meio. Então, vai ser menos meio aqui e o 1. Então, é até o 1, né, que ele tá pedindo aqui. Então, vamos fazer. Então, é isso aqui. Se é 1, é 3, né? Então, a gente sabe que vai até aqui com intervalo aberto. Então, tá aqui a nossa retinha. Pelo menos ela ter ficado uma reta. Só um desenho para você entender, tá? Aqui agora, quando ela, se você igualar isso aqui a 0, você vai achar 4 e ela tem que cortar o 4. Então, daqui para cá, não tem, e daí ela vem aqui com 4. E aqui, nesse ponto aqui igual a 1, ela tem que ser fechada. Só que para essa não é fechado, só é fechado para essa. Veja que aqui ele tem um pico. Então, quando existem esses picos aqui, ela não é derivável nesse ponto para x igual a 1. Ela pode ter essa parte de continuidade, mas nesse domínio aqui, pela esquerda e aqui pela direita, ser o valor tender ao mesmo limite, mas ela tem esse pico, então ela não é derivável. A gente também tem outros exemplos de funções que não são deriváveis e elas apresentam esse pico também. Vou desenhar aqui para vocês verem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui numa folha. Aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Deixa eu mostrar para você. Aqui, vamos fazer assim. Ó, tá? Esse aqui, ó, e aqui é a origem. Então, a f de x aqui, ela é igual a x ao quadrado se o x, ele for menor que 1, e é 1 se o x for, aqui no caso, maior que 1, né? Ou até e aqui o igual. Aqui, ó. Então, esse pico aqui, nesse picozinho aqui, ó, no 1, ela não é derivável. Ele tem esse pico, então ela acaba não sendo derivável. Outra função também que não é derivável é o módulo do x. Quando o x, ele é 0, ele também não é derivável nesse ponto, tá? Nesse ponto A0 aí, também não é. Beleza? Então, a gente vê que essa função não é derivável, tá? E aí, a gente fez o esboço aqui do gráfico, até mostrei aqui, para vocês terem a ideia aí. Fechou? Vamos fazer, então, agora o exercício 17? Acho que o 17 dá para fazer aqui embaixo. Vamos lá, fazer o 17 aqui agora. O exercício 17 é a parábola y igual a 2x ao quadrado menos 13x mais 5, se ele tem alguma reta tangente cujo coeficiente angular seja menos 1. Se sim, encontre uma equação para essa reta e o ponto de tangência, senão você tem que justificar. Então, a gente tem a f de x aqui e a gente sabe que o m, né, o coeficiente angular igual a menos 1 é dado pela derivada. Então, aqui vai ficar 2 vezes 2, que é 4, e daí 2 menos 1 fica 1, e aqui fica 1 vezes o menos 13, que é menos 13, x, 1 menos 1 é 0 e acabou. Então, isso aqui ele quer que seja igual a menos 1. Então, vamos achar em que ponto vai ser igual. Então, vamos ver aqui. Vai ser 4x aqui, igual a 13 menos 1. 4x é igual a 12.
x é igual a 12 dividido por 4, então a gente tem x igual a 3. Aí agora a gente substitui aqui na função e vai ter 2 vezes 3 ao quadrado menos 13 vezes 3 mais 5. E aí a gente vai ter 2 vezes 9 menos 39 mais 5. Isso aqui vai ser 18 mais 5 menos 39. Então, o y vai ser igual a 23 menos 39, que é y igual a menos 16. Então, a coordenada do ponto que a gente procura é 3 e menos 16. Então, ela tem um coeficiente ali, angular, que é menos 1, e o ponto é 3 e menos 16, tá bom? Então, a gente achou aí a reta tangente, cujo coeficiente angular é menos 1. Fechou. Vamos agora fazer o exercício 26A. Vamos lá para o 26A. Aqui agora ele está pedindo para você calcular a derivada quando a sua função é x sobre x ao quadrado mais 1. Então, vamos escrever a f de x aqui agora dessa maneira aqui, ó. X que multiplica x ao quadrado mais 1 elevado a menos 1. Então, vamos fazer a regra do produto, tá bom? Então, a f' de x, a primeira derivada, é a derivada da primeira, que é 1, vezes a segunda, daí mais aqui agora, né, a segunda vezes a derivada da primeira. Então, vai ficar aqui menos 1, x ao quadrado mais 1 elevado a menos 2, vezes a derivada daqui de dentro, que é 2x. Fechou. Terminamos aí, tá? Tranquilo. Então, a derivada da função vai ser 1 sobre x ao quadrado mais 1, elevado a menos 1, fica 1 aqui positivo. Aqui vai dar menos x vezes 2x, dá 2x ao quadrado, sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Tava menos aqui, veio para baixo positivo. O mínimo entre x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado mais 1 ao quadrado é o próprio x ao quadrado mais 1 ao quadrado, né? Então, aqui fica x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Esse dividido por esse dá x mais 1, daí vezes 1, então x ao quadrado mais 1, e daí menos aqui o 2x ao quadrado. Então, a derivada agora da minha função vai ser, deixa eu pegar aqui, x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos x ao quadrado. Então, fica 1 menos x ao quadrado sobre x ao quadrado mais 1 ao quadrado. Tá aí, finalizou. Bem facinho também de calcular, tá? Essa é a 26A. Vamos fazer agora a 31A. Então, já vamos fazer ali. Aqui ele pede, calcule a f' de x, em que a f de x é igual a x ao quadrado elevado a x. Então, vamos lá. F' de x, vamos usar aqui o produto, é a derivada da primeira, vezes a derivada, vezes a segunda, perdão, daí mais a primeira, vezes a derivada da segunda, que aqui a derivada de x é 1. Então, nem vou precisar colocar e de x e e de x, eu coloco agora em evidência. Isso vai ser 2x mais x ao quadrado, tá ali, que é a resposta que a gente buscava. Pessoal, acho que não tem mais nenhum tipo de situação, não. Aqui dá até para escrever diferente aqui, para ficar igual o gabarito aqui. Então, e elevado a x é igual a x ao quadrado mais 2x. Aí. Fechou, pessoal. Acabou. Terminamos, tá bom? Que Deus abençoe vocês, que vocês possam aí ter uma boa semana de estudo da lista 5. Precisando, entre em contato. Um beijo.